Vamos começar, então. Depois a gente conversa. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada Om Shri Mahaganapataye Namaha Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Vakyakaram Vararuchim Bhashyakaram Patanjalim Panini Sutrakaram Cha Pranatosmi Munitrayam Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunatu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vivishavahai Om Shanti 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 Hari Om Shri Rubhyo Namaha Hari Om Om Medha Devi Jushamana Naga Vishwachi Bhadra Sumanasya Mana Twaya Jushta Nudamana Durukta An Brihadvadeva Vidate Suhira Aha Twaya Jushta Rishir Bhavati Devi Twaya Brahma Gata Shri Ruta Twaya Twaya Justari Shchitram Vindate Vasusano Jushaswa Naravinona Medhe Medhama Indro Dadatu Medham Devi Sarasati Medhame Ashwina Vubhavadatam Pushkara Saraja Apsara Suchaya Medha Gandharve Suchayam Manaha Daivi Medha Saraswati Sama Medha Surabhir Jushatam Ama Medha Surabhir Vishwarupa Hiranyavarana Jagati Jagamya Bujaswati Payasa Pingamana Sama Medha Supratika Jushamtam Mayi Medham Mayi Prajam Mayi Agnistejo Dadhatu Mayi Medham Mayi Prajam Mayi Indra Indriyam Dadhatu Mayi Medham Mayi Prajam Mayi Suryo Bharajo Dadhatu Om Shanti 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 Om Hamsa Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya Dhimahi Tano Hamsa Prachodayat. Então, vocês estão aí com o Shri Guru Stotram? Vamos começar? Gente, boa tarde. Oi, Sandra. Eu tô com a condição especial aqui, cuidando de uma netinha meio dodói. Eu não sei se eu vou conseguir me manter na aula, então se eu desaparecer, por isso, tá? Tá bem, ok. Obrigada. Depois ver a gravação, tá? Isso. Então, vamos lá. Shri Guru Stotram, que é um cântico devocional. Embora algumas pessoas chamem, agora, atualmente, o pessoal chama tudo de mantra, né? Mas mantra a gente sabe que é uma diferençazinha, né? O mantra é para ser cantado de uma determinada forma. Tem as marcas védicas que indicam para ele ser cantado daquela forma. Não deve ser cantado de outra maneira. Embora na internet tenha até acompanhamento musical, arranjo, fica até muito bonito. Fica assim um cântico devocional, mas não está mais fazendo o trabalho de mantra. Porque o trabalho de mantra é um trabalho da mente, para nos levar para dentro. É um trabalho muito específico, né? Então, quando a gente sai fora disso aqui, inclusive, é só para ser cantado com voz humana, mantra, é para ser cantado com voz humana. Mantra significa aquilo que protege a mente.
aquilo que defende a mente da dispersão, das emoções dominarem completamente a mente, é isso. O cântico devocional, ele é livre, né? Então, o mantra é para ser cantado com voz humana, deve ser cantado com voz humana. O cântico devocional pode ser livre, pode ser acompanhamento musical, pode ter harmonia, pode ser cantado lento, pode ser cantado rápido, pode ter, mas ele é apenas para relaxar, para integrar. É muito bom também o cântico devocional. Então, às vezes, por isso que a gente, às vezes, ouve um cântico devocional, aí você, mas eu já ouvi essa letra com outro cântico. Tudo bem, porque o cântico devocional tem essa liberdade, como esse aqui, esse Shri Guru Sutra. Eu até mandei 2 vídeos para vocês, um cantado de um jeito e o outro cantado de outro jeito. O que a gente não pode fugir é da métrica, né? A métrica desse aqui é Anustubh. Deixa eu botar aí o quadrinho, que aí eu já vou escrevendo essas palavras. Essa métrica é a que prevalece no Gita Dhyana, né? Isso. Na maioria dos cânticos, né? Porque eles pegam essa métrica porque ela é mais fácil. Quer dizer, se dá, né? Porque se a estrofe é composta de 8 sílabas, são 4 versos de 8 sílabas, é a métrica Anustubh. Anustubh é aquela não só do Anus, não sei se tem H aqui. Não, é Anustu, tem um Hzinho aqui. Anustu, que ela é formada de 4 estrofes, né? Estrofes. Na verdade, são 4 versos, né? De 8 sílabas. Quando ele dá direitinho nessa métrica. Por exemplo, se ele respeita isso, está tudo bem. Mas pode ser cantado, quando é um cântico devocional, pode ser cantado com outras melodias. Por isso que eu botei aquelas 2 formas. Da primeira, ela está seguindo exatamente a métrica da Bhagavad Gita. Dharma Kshetre, Kuru Kshetre, Samaveta, Yuyut Sabaha. Então, ela canta lá. Vocês vão ver depois, no primeiro vídeo. Akandamandala, Karam, Gyaptanyena, Tchará, Tchará. Agora, eu sei, tá difícil de eu encaixar no que ela canta, mas se vocês olharem lá, vocês vão ver. Agora, pode ser mais melodioso, quer dizer, respeitando essa métrica, que é como eu aprendi. Eu aprendi com Glória, sim, nessa métrica, e quando eu estive lá no Ashram também, todos só cantaram quando a gente cantava, quer dizer, todo mundo que estava lá cantava assim. Né? Então, depende muito da região, depende do mestre, da linhagem, como você vai cantar. Então, o cântico devocional, ele tem essa liberdade. Esse aqui é um stotram. Stotram. Stotram significa cântico de elogio ou de homenagem. É uma palavra neutra, né? Que vem da raiz stotri, que quer dizer louvar, homenagear, fazer aquela homenagem, né? aquela coisa devocional a alguma deidade, algum mestre. Então, stotram, quando é um stotram, ele está... Tem outra palavra aí que não está me vindo agora, mas assim, reverenciando, elogiando, homenageando, né? Por isso que é Shri Guru Stotram. Shri Guru Stotram. Na verdade, é para ser tudo junto, né? Uma samassa aqui. É hino ou cântico de louvação para o glorioso Guru.
essas duas aqui. Essa aqui é invariável, né? Aqui é um pronome de tratamento. Guru aqui está na sua forma básica, né? Só a última que está declinada. Então, hino de louvação para o glorioso Guru. Então, sempre que tiver Stotram, já sabe, né? Que é isso. No segundo vídeo que eu mandei com o Swami Paramarthananda cantando da forma tradicional que a linhagem de mestres deles, lá de Samgananda, dele, da Glória, Swami Chimayananda, cantam esse texto. Foi assim que eu aprendi, tá? E ele fala do guru. Quando a gente fala para alguém do guru, a primeira coisa que a pessoa pergunta, mas como é que ele é? Como é que é o seu guru? É a aparência, né? A primeira coisa que vem é, como é que ele é? Né? É a mesma pergunta que o Arjuna fez para Krishna, quando Krishna falou que ele tinha que ser o sábio, não sei o quê. Aí o Arjuna queria saber como é que ele anda. Tá lá a pergunta dele mesmo. Como é que ele anda? Como é que ele senta? O que ele come? Como é que ele se veste? Então, e na verdade, não é a aparência dele que diz que ele é um guru. É a sabedoria dele, né? Que diz que ele é um mestre ou é um guru. Né? Então, e nesse texto, e o guru, né, tem até aquele cântico, né, explicando a palavra guru, né? Guru, a palavra guru, que é a sílaba gu e a sílaba ru. A sílaba gu significa, simboliza escuridão, né? Que a escuridão da ignorância, porque quando você não sabe sobre uma coisa, você está ignorante daquilo ali. Então, há uma escuridão sobre aquilo ali na sua mente, porque você não entende nada daquilo ali. Então, fica muito difícil. Né? Então, Gukara, Standa, Karo, vai, né? A sílaba Gu significa como é? Andakara. Andakara é a cegueira, a escuridão, né? E a sílaba Ru significa aquilo que dissipa a escuridão, né? Por isso, o guru é chamado aquele que dissipa a escuridão. A palavra guru tem esse sentido. Aquele que dissipa a escuridão da ignorância, né? Porque quando a gente ignora, a gente não entende nada, não vê claramente sobre aquele assunto, quando a gente ignora um assunto. Então, e nesse Stotram, ele vai exatamente falar sobre quem é o guru, compreender quem é o guru, né? Qual é o propósito dele, né? Qual é o papel dele dentro da tradição de ensinamento, né? E qual é realmente o papel dele ali, né? Com relação ao aluno e quem é o aluno também, né? Então, vamos lá. Ele diz, o mestre, a partir do professor, depois do mestre, o guru, se tratando de autoconhecimento, ou de alguma coisa mais profunda, ele vem exatamente inspirar as pessoas a verem aquilo que ele já vê. Ele já entendeu alguma coisa sobre aquilo, e ele, então, está puxando as pessoas, inspirando as pessoas a também tentarem entender aquilo ali. Então, ele, de certa forma, ele é um provocador do aluno, né? Porque ele fica falando aquelas coisas, explicando, o aluno às vezes não está entendendo nada, mas ele quer entender. Em se tratando de autoconhecimento, isso acontece, né? Às vezes a gente não está entendendo muito. Ou então, naquela hora, a gente entende, depois, quando a gente sai dali, a gente esqueceu aquilo completamente. Então, mas ele provocou aquilo ali. E a provocação dele é no sentido de um professor, de um aluno, de um mestre, é no sentido de você buscar aquilo ali, porque você já tem essa capacidade de conhecer, né? Já está no universo, nós fazemos parte do universo, Saraswati, né? Então, nós temos essa... e ele mostra para a gente, em se tratando de autoconhecimento, esse caminho, ele mostra o caminho para a gente. Só que a gente é que tem que caminhar nele, né? A gente tem que caminhar no caminho. Ele mostra o caminho e a gente tem que caminhar, né?
Então, e aí tem uma outra coisa também que ele fala, que ele nos mostram, o que ele fala que eu me lembrei aqui? E eles nos mostram essa questão da liberação dessa ignorância, liberação da ignorância. Da ignorância. Quando ele fala em liberação, é liberação da ignorância, é uma coisa interna, não é a liberação, aí eu vou fazer o que eu quiser. Não, é uma liberação da ignorância. Mas antes eu queria falar também que esse texto, desse cântico, foi composto por Shankara. Por isso que eu gosto de Shankara, eu sou fã de carteirinha do Shankara, né? Então, o Shankara que compôs, ele compôs o Gita Dhyana, ele compôs o Shankara, ele era Vedanta na veia, mas ele era muito devoto também, né? Porque quanto mais você estuda Vedanta, mais devoto você fica nesse sentido, né? Então, ele é que compôs o Shri Guru Stotram, né? Essa explicação que eu vou dar para vocês é baseado no que eu aprendi com Glória, né? Também Glória ensinou, e também um outro professor que era um brahmacharya chamado Uddhav, que complementou o Uddhav Chaitanya, que era lá da Timai Brahmacharya. Eles fazem assim, ó, quando vocês verem esse BR, é porque era Brahmacharya, não é um Swami, tá? Ele estudava lá no Timaya Mission, lá em Mumbai, na Índia. Ele é de lá, ele é mais recente, tá? Ele não é do tempo da glória, é mais recente. E ele deu aulas sobre isso através de vídeo. Então, ele deu aula explicando o Shri Guru Stotram para a gente também. Então, eu juntei os dois, da Glória e dele, e a gente... É isso que eu vou passar aqui para vocês, tá? O Brahmachari, como a gente sabe, é aquela fase, ele está se preparando para ser Swami, né? Brahmachari é aquele que está devotado só ao conhecimento, né? Ele dá aulas, ele estuda, ele está só com mestres, ele vive no ashram, etc. Ele anda de branco, né? Quando ele está de branco, todo de branco, ele é um brahmachari, ele está em estudo ou então ele está se preparando para ser Swami, né? E é o que esse professor está, que é aquela fase em que ele tem que se observar, ver como é que ele está, se ele quando que ele vai estar preparado realmente para ser um Swami. Depois tem uma fase que eles andam com uma roupa mais amarelinha, ele já acha que pode passar para aquele. E ele só vai ser Swami depois de uma autoavaliação e a avaliação do mestre dele, observando ele, né? E aí ele pode ser iniciado. Geralmente, mais ou menos a partir de 35, 40 anos, né? Então, quando é muito novinho, e às vezes até mais velho, o Swami Dayananda não dá iniciação de Swami. Quando eu estive no ashram, tinha um senhor que ia ter iniciação, um senhor mesmo já, de uns 70 anos, ia ter iniciação de Swami, né? E aí depois o Pujari até contou para a gente a história dele, contou que ele, quando ele há muitos anos, ele era mais novo, né? Ele sempre estava ali junto com o Swami Dananda, fazendo os cursos, etc. Ele queria ser Swami, mas Swami Dananda nunca dava a ele a iniciação, porque ele era casado. E aí o Swami disse assim, olha, você tem que observar muito, conversar muito com a sua mulher e você mesmo ver como é que... Você, por enquanto, você tem um Dharma, você está casado, então você tem um Dharma familiar, tem filhos, você tem um Dharma familiar. Então, você continua estudando, vamos ver. Depois, a mulher dele ficou doente, muito doente. E aí é que ele não pôde mesmo, ele teve que cuidar da mulher. E, atualmente, naquela época, a mulher dele já tinha morrido, e ele continuava a estudar, e aí, finalmente, Swami Dananda falou assim, não, agora você realmente está em condições na sua vida, seus filhos já estão crescidos, já têm famílias dele e tal, não dependem de você, aí ele foi ser Swami, né? Então, tem isso tudo. Então, o Brahmacharya é essa faixa, geralmente são mais jovens e tal. E esse Uddhava é muito interessante, que ele falava do sânscrito, falava tudo também. Então, eu juntei duas explicações, tá? Então, estou falando tudo isso para vocês saberem de onde estou tirando isso tudo. Eu gosto sempre de falar de onde que eu estou escutando isso, ou estudei, né?
Então, nós vamos... Eu não entendi essa última letra do primeiro nome. Udav é com V no É um fim. V? V, Udav Chaitanya. Ah, Brahmacharya Udav Chaitanya. Era lá da Timaya Mission, que é o ashram, onde a Glória começou a estudar com Swami Chimayananda. Depois é que Swami Chimayananda mandou ela estudar com Swami Dayananda. Ela ficou danada da vida. Que ela foi lá para estudar com Swami Chimayananda, Swami Chimayananda mandou ela estudar com Swami Dayananda. Ela não conhecia Swami Dayananda, tornou-se o mestre dela. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Esse cântico, ele tem essa métrica, né? Anushtup, que são 4 versos de 8 sílabas. E ele sempre termina com essa parte aqui, né? Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, vamos estudar essa parte, porque isso vai ser sempre repetido e a gente não vai precisar explicar mais. Então, vamos lá. Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaha, todos nós já conhecemos, saudações, uma palavra invariável. A única, ela só varia a terminação dela quando ela está seguida de, né? Namaha pode virar namor, né? Ou então aquele sande de pronúncia, porque está Namah Shivaya, é Namaha Shivaya, mas a gente fala Namah Shivaya por causa do S, né? Ou Namo Bhagavate, virou Namo, porque é BH, uma condição sonora. Mas, no mais, ela é invariável e sempre quer dizer saudações, saudação ou saudações. E essa palavra, ela pede o 4º caso, que é saudações para alguém, né? Ou para uma deidade, ou para um mestre. Então, saudações para. Então, ela perde o 4º caso. Por isso que Shri Gurave. Vou separar aqui. Para o glorioso. Olha o Shri aqui como pronome de tratamento. Gurave é 4º caso do guru. 4º caso para, né? Saudações para. Então, o guru está lá no Shabda Manjari, lá na página 29, termina no 30, né? Shabda Manjari, página 29, e continua na página 30. Gurave quer dizer para o guru. Só que aqui não é só para o guru, é o Shri Guru. Shri aqui é um pronome de tratamento, que nós também já conhecemos, que ele é invariável, ele vai ficar sempre Shri enquanto pronome de tratamento nos mantras, né? Ou em títulos de livros, né? Vai ser sempre Shri, porque Shri, como pronome de tratamento, é um pronome de tratamento muito respeitoso, reverendíssimo, glorioso, virtuoso, para o virtuoso mestre, ou para o glorioso mestre, ou para o reverendíssimo mestre. Então, Shri Gurave Namaha, saudações para o glorioso mestre. E depois tem essa palavrinha aqui, Tasmai. Tasmai é para também, para aquele. Ele é uma declinação do pronome Tad, é um pronome que dá o sarrá, né? Tad quer dizer ele ou aquele. Está lá no Shabda Manjari, página 64. Se vocês foram lá, vão ver no 4º caso, Chatur Tasmei. Então, Namaha quer dizer saudações para aquele, Tasmei, glorioso, virtuoso mestre. Então, sempre vai se terminar com isso. Tasmei Shri Gurave Namaha. Né? Vamos ver a parte da frente dele. Tat Padam Darshitam Yena. Tat Padam. Esse aqui é Tat Padam. Pada aqui quer dizer palavra, tá? A gente já sabe que pada, quando quer dizer pé, tem um alongo, né? Mas quando ele não tem alongo, ele pode ser passo, pode ser palavra, pode ser qualquer apoio, é pada, né? Quando tem
asanas, né? Postura, Dvipada, quer dizer, dois apoios, né? Dvipada, esse pada aqui, dois apoios. É a postura sobre dois apoios. Então, aqui também quer dizer palavra. Palavra também quer dizer padam, tá? A pada é uma palavra neutra aqui, né? E tat é o tad no neutro, tá? O tad aqui no masculino é aquele, ele, tad no masculino. Aqui no neutro, aquela palavra. Aquela palavra. O tad aqui virou T porque o P é surda. O T, então, o D virou T, tá? Deixa eu tirar o ventilador aqui que está me... Deixa eu minha garganta. Por isso que eu estou tossindo, está me atacando aqui. Então, Tatpadam quer dizer aquela palavra. Mas essa expressão é uma expressão aqui, e às vezes nos textos de Vedanta, que quer dizer aquela palavra que é a verdade, não é qualquer palavra, é aquela palavra Tatpadam. Tatpadam é aquela palavra que é a verdade, né? Que é é importante aquela palavra, é o verbo, né? A palavra no sentido do verbo, a verdade, é a verdade, né? Então, Tatpadam, depois vem aquela palavra, como aqui em português você vai botar no feminino, né? Aquela palavra, mas em sânscrito quer dizer, está no neutro, né? Darshitam. Darshitam, ela vem da raiz drish, aquela raiz que a gente já conhece, né? Drish, que fica pasha, lembra dela? Pois é, quer dizer ver. E tudo que vem de drish fica darsh. Por isso que darshitam vem dessa raiz, tá? Darshitam quer dizer aquilo que é mostrado, é um adjetivo. Aquilo que é mostrado, que é indicado, né? Que indica, né? E o hiena já é o pronome ya. Ya quer dizer quem, né? Quem. Então, por quem, aqui está no terceiro caso, por quem é mostrada aquela palavra, ou seja, aquela verdade, né? Então, por quem, saudações àquele glorioso guru, por quem é indicada, é mostrada aquela verdade, aquela palavra no sentido daquela verdade. Aí vamos para cima, para a primeira linha. Akanda manda lá, caramba, vou apagar aqui, tá? Akanda. Akanda manda aí também é uma samassa, né? Tá tudo junto. Akanda, mandala, depois vem chara, acharam. Aqui tudo separadinho. Akanda mandala. Ah, aí tem uma outra, né? Karan, akaran, esqueci do akaran. É akaran. Deixa eu ver aqui. Onde ela está com A longo, né? Então, akaran. Então, vamos ver os sãs. A Kanda Mandala, tudo bem. A Karan, que ficou um alongo, né? A palavra Mandala não tem alongo. Ficou alongo porque juntou com outro A. O que é Mandala? Mandala é o círculo. É um círculo. E o círculo, ele tem a simbologia de integridade. Ele é todo fechado, né? Não tem nada fora dele. É todo fechado. E quando ele o símbolo dele é de integração. Por isso que é muito bom, tem uma energia muito boa quando você faz tudo em círculo. Agora tem as danças circulares, tem as cirandas. O que você faz em círculo é muito bom, né? Isso aí é explicado pelo Jung, né, na psicologia dele, que ele fala isso,
Então, na arte e educação, a gente analisa muito os desenhos das crianças através dele, das explicações do Jung. E ele diz o seguinte: quando uma criança faz só rabisco, 2, 3 anos, rabisco, rabisco, quando ela começa a fazer as coisas fechando em círculo, é porque a personalidade dela ela já está começando a se integrar ali na personalidade dela, se reconhecer com o nome, etc. Até então, neném quer isso, quer, neném quer aquilo, quer. Mas, a partir daí, ela já começa a se identificar com um nome, etc. Então, mandala é isso. Mandala é aquilo que é fechado, é um círculo. Akanda, indivisível. Indivisível, ele é totalmente fechado, né? E akaram quer dizer forma, na forma de um indivisível. Aí ele está se referindo ao universo, tá? É o universo, esse universo que a gente vê, né? Indivisível, com chara acharam, seres animados, seres char, quer dizer andar, movimentar-se, a raiz char, seres que se movimentam, que andam, se movimentam, que são vivos, e acharam, que inanimados, que não se movimentam, na verdade é nesse sentido, né? Seres mais ativos e seres mais passivos. Então, que não se movimentam. Então, a tradução, eles colocam como animados e inanimados. Permeado, viaptam, permeado, viaptam. Um alongo aqui, né? Viapta, viaptam, né? Que é permeado. Então, aquela palavra que permeia todo o universo com seres animados e inanimados. Viaptam quer dizer por aquela... como é que se pode dizer isso? Tem um hieno aí. Através... Ele permeia... esse universo é permeado através daquela palavra. Então, a frase de baixo tem relação com a de cima. Por isso que a gente começa de trás para frente em sânscrito. Então, saudações àquele glorioso guru, para aquele glorioso guru, por quem é mostrado aquela palavra, aquela verdade, por quem, Iena, é todo o universo de seres animados e inanimados é permeado. Então, é isso. Akanda mandalakaram, vyaptam yena characharam, tatpadam darshitam yena, tasmei shri gurave namaha. Então, ele está falando aí já o guru. O que o guru faz? Ele vai estar nos mostrando que existe um universo, que esse universo não está aí soltinho, ele tem alguma coisa muito importante que o sustenta, que é o ser absoluto, né, que é Deus, e que sustenta ele. E ele permite que uma parte dele se mostre para a gente, que é o universo. É isso aí que ele está falando. E o guru mostra isso para a gente. Né? Por isso que é muito importante a gente saber que a gente está integrado nessa manifestação, nessa ordem cósmica, né? E que a gente depende totalmente dela. Vamos ver o segundo, que também é pequenininho. Então, saudações àquele glorioso mestre, Chakshurum Militam Yena. Então, vamos lá. Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya. Vamos começar, então. Isso aí a gente tem que começar com... Deixa eu ver como é que são, porque os olhos... Tá bom. Vamos começar lá da frente. Tasmei Shri Gurave Namaha, a gente já sabe. Então, é Ajnana. Ajnana, a gente já sabe o que é, né? Jnana é conhecimento. Ajnana é ignorância, né? Timira, vamos ver o que significa tudo isso. Aí também é uma samasa. Andasya, só a última é que está declinada, no Sia, né? Sexto caso.
Sexto caso, de, pertence a, né? Possessivo. Ajnana timira andasya, né? Então, o que é? Ajnana é ignorância. Andasya, timira, significa escuridão. É uma escuridão, você não vê claramente, né? E anda significa que cego, né? Anda quer dizer cego, né? Cego, cegueira, ou então algum problema de visão, uma deficiência qualquer visual, né? Então, é daquele que está na cegueira da ignorância. Aqui, só no Timira, é que ficou aqui esse sanguezinho, né? Virou um alongo. Aqui. Então, aquele, daquele, né? Daquele que está na escuridão da ignorância. Jnana, aí já é conhecimento. Anjanam, também tem uma samassa aí. Shala Kaya. Palavra feminina. Jnana é conhecimento. É Anjana. Anjana é colírio. A mãe de Hanuman chamava-se Anjana, por isso que ele é chamado Anjaneya. Anjana quer dizer colírio. Colírio. E Shalakaya é um instrumento que o instrumento que você tem para jogar o colírio no olho, tá? Que lá na Índia parecia um gravetozinho, uma coisa assim, né? E também é chamado cinzel da escultura, porque vai fazer aquele detalhe do olho quando é uma escultura de um ser humano ou de um animal, assim, aquele, é um cinzel especial. Mas ele também é aquele objeto que você pinga no olho para o colírio, né? Então, Shalakaya é o quê? Shalakaya é pelo ele é limpo, né? Pelo colírio, a gente pode dizer que ele é um instrumento que limpa com o colírio do conhecimento aquele do cego pela ignorância. Aí depois vem Chakshuru, Chakshuru, militão, hiena. Depois a gente vê a tradução. Chakshuru é olho, né? Aqui virou um R porque é aquele sanguezinho de sarga, precedido de qualquer vogal, seguido de vogal consoante sonora, o visarga vira R. Chakshurum militam hiena. Militam significa abertura do olho, né? Chakshu é olho. Militam é abertura do olho, que é hiena por quem, né? Então, qual é a tradução? Saudações para aquele mestre virtuoso, por quem é aberto o olho com o colírio do conhecimento, a gente pode reduzir isso aqui por isso, né? O colírio do conhecimento daquele que está cego pela ignorância. Então, aqui ele está falando de quem? Do discípulo. Xixia, ele está falando do discípulo, do aluno, né? Que a gente está cego até alguém chegar e falar com a gente sobre esses assuntos, né? Então, a gente passa vários nascimentos nessa cegueira da ignorância de nós mesmos. Que ignorância é essa? De nós mesmos, né? Nós podemos ter conhecimento de várias coisas, mas de nós mesmos a gente não tem. Até que chega um nascimento, que a gente começa a questionar certas coisas, a querer saber mais
sobre o universo. Na verdade, a gente está querendo saber mais sobre a gente, é o autoconhecimento, né? Então, aqui ele está falando, vou apagar aqui, tá? Ele está falando do Xixa. Vamos ver o que é o Xixa. Xixa é o aluno. Xixa é o discípulo, né? Então, o discípulo é aquele que está pronto para receber o ensinamento, né? A gente começa como Xixa, depois é que a gente vira a Dikari, né? Mas Xixa, a gente fica questionando, a gente fica... Tem uma expressão que eles falam no espiritismo, que é inquietação espiritual. A gente quer alguma coisa, mas a gente não sabe exatamente. Tudo que está à nossa volta, a gente está experienciando, tudo bem, está vivendo, cumprindo nossos papéis, mas a gente sente falta de alguma coisa. É o Xixa. Então, é quando ele começa a praticar asanas, né? Por exemplo, no dentro do yoga, né? Ele vai procurar alguma coisa para fazer nesse sentido, e ele, então, ele vai procurar Então, discípulo, qual é a definição de discípulo? Aquele que está pronto para ser ensinado, né? Esse aqui é o discípulo, né? Então, ele então fala, ele está falando aí sobre o discípulo, né? Então, que é aquele que está exatamente na escuridão da ignorância sobre si mesmo. Então, ele precisa desse colírio do conhecimento para que ele veja a luz, né? Dissipar essa escuridão, para ele, aos pouquinhos, ir visualizando alguma coisa, né? Não é fácil, é difícil, aos poucos, né? No começo você nem está consciente desse trabalho, né? A gente nem está consciência, o aluno não está consciente desse trabalho, e ele não é fácil, é preciso disciplina, aí entra a disciplina. Aliás, a disciplina em qualquer aprendizado é importante. Quando você está aprendendo alguma coisa, é sempre importante a disciplina do estudo, né? Da dedicação ao estudo em qualquer matéria, né? Mas imagina, no autoconhecimento é muito difícil, porque é uma coisa que a gente já vem de vários nascimentos com determinados hábitos, acreditando em determinadas coisas no mundo, né? Como verdadeiras e eternas, e elas não são. Então, é muito difícil e exige muita dedicação, né? Então, por isso é que, quando você está cego também, é difícil, né? É mais difícil para você ver as coisas claramente. Mas, então, é preciso que o mestre te ajude, alguém te indique, né? Com clareza, né? Aquele assunto para você, né? Aquela verdade, aquele assunto para você. Então, ele é isso que ele fala. E o mestre também tem que ser aquele mestre que já tem alguma experiência assim, de conhecimento daquilo que ele está falando, né? Senão ele não deve falar, né? Ele, embora até queira, mas ele tem que ter muita clareza daquilo ali que ele está ensinando, que ele está falando, né? Então, por isso aqui ele vai ter a credibilidade do aluno. A gente já sabe também que a palavra, né? A palavra ela tem muita força, mas a palavra só ela não basta. Quando você fala alguma coisa, vai uma energia, vai a Shakti da palavra, vai a Shakti da palavra, né? E é essa energia que convence o aluno, as pessoas com quem você está falando. Porque vivencia, você acredita realmente, tem Abhyavan, né? Alinhamento de pensamento, palavra e ação. Então, você convence aquela pessoa, né? Que está aberta para receber o conhecimento que é o Xixa. Então, aqui, nós vamos deixar agora para a aula que vem o outro verso, continuando, né? Aí vem Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya
Chakshurum militam yena tasmei Shri Gurave Namaha. Na aula que vem, a gente então vai partir para o terceiro verso. Muito bem. Vamos agora... eu mandei uma pequena apostila sobre Samasa para vocês, que eu vou falar numa outra aula só sobre aquilo ali, tá? Eu estou dando tempo para ter tempo de vocês imprimirem e tal, e aí depois eu vou falar com vocês, explicar tudo direitinho. É meio complicado, é muito mais do que aquilo ali, né? Mas aquilo ali é o básico e o que a gente mais encontra nos textos, tá? Vocês vão ver que muita coisa ali vocês conhecem, algumas coisas não, mas é o básico que a gente conhece mais. Anabela, Oi. sabe que me veio uma dúvida agora, quando você estava falando sobre o Stotra? A Samasa, ela é criada a partir dos sandhis ou são palavras que já são compostas sozinhas, assim? Não, Ou não, existe a chance de Samasa se formarem a partir dos sandhis? não a partir do apesar de você ter que respeitar os sandis. Mas a gente vai falar isso quando der para vocês. Mas você pode formar as samassas. Elas não vêm naturalmente. Aí, quando você vê num texto, já está samassa, porque o autor já fez com aquelas samassas. O Shankara, quando fez, o texto original do Shankara, ele já fez com as samassas. Então, para você traduzir, você tem que reconhecer que aquilo ali é uma samassa, e pela última palavra, você vê a terminação de caso, e você vê pelo contexto do verso, você aí vai ver, isso aqui é uma samassa, quer dizer isso, isso e isso, tá? Mas é muito difícil, que às vezes tem samassas que a primeira palavra, a palavra da frente é a principal, ou a segunda palavra é a principal. É isso que a gente vai ver quando a gente for estudar samassa, pelo que eu passei para vocês. Tá? Eu Mas imagino que eu não é a esteja me partir... adiantando um pouco, né? Não, mas é até interessante se perguntar, porque a gente está no texto, está se preparando com samassas Porque aqui. daí fiquei pensando assim, elas não são separáveis, então, né? Os sandis são separáveis, mas a Você Samasa pode não. até para explicar elas, isso a gente vai falar também, até para explicar elas, tem uma expressão chamada Vigraha Vakya. Vigraha Vakya. Vigraha Vakya quer dizer explicação dessa massa. Né? Então, quando você fala assim, vou dar um exemplo aqui, Vrikshapalam, o fruto da árvore. O fruto da árvore. Como é que é o Vigraha Vakya disso aqui? Vrikshasya Palam. Você pode fazer assim também. O fruto, pala é fruto, né? E vriksha é árvore. O fruto da árvore, que pertence à árvore. Olha aqui, possessivo, sexto caso. Mas quando você vai fazer essa massa, isso aqui cai, a terminação de casa aqui cai, você junta. Então, é o fruto da árvore. Tá? É complicado, não é fácil, não, é muito complicado. Né? Agora, tem umas que por exemplo, aquele tipo de samasa, quando a gente faz o contrário, né? Bhaya. Bhaya quer dizer medo. Você bota um azinho aqui, fica abhaya, ausência do medo. Isso também é uma samasa, de negação, né? Ausência de. Isso aqui corresponde a um na abhaya. Como é que a gente vai explicar? Na abhayam, na verdade, na abhayam. Ou seja, não existe medo. Aí você faz o samasa como abhaya, ausência de medo. Né? Então, aqui a gente começa pelo que está na frente. Né? Então, tem algumas coisas que a gente vai ver depois com calma. Tá? Agora, quando tem, por exemplo, quando você... Deixa eu apagar aqui para dar um exemplo de que tem sand no meio, porque pode ter um sand no meio. Por exemplo,
quando você fala Kena Upanishad, isso aqui é um nome de uma Upanishad. Né? Que, na verdade, você ouve, você conhece muito como Kenopanishad, né? Taittiriya Upanishad, Katha Upanishad, isso aqui é um samasa. Então, é Kena que já está... Aqui ficou a tradução mesmo. O Upanishad, aí mantém o sangue. Então, quando tiver um sangue no meio, tem que fazer o sangue dessa massa. Se ela está na base dela, mas aí tem um sangue... por exemplo, Tat Padam, que a gente viu, é Tat... Na verdade, é Tat Padam. Vamos ver um samasa aqui. Aqui, por acaso, né? Aqui é surda, tudo bem, pode juntar, né? Se fosse, então, a palavra, aquela palavra, aqui tá, a gente começa por aqui. Então, dependendo de alguns, vocês vão ver que algumas, por exemplo, os prefixos, quando você bota um prefixo, né? Você começa observando o prefixo. O que ele significa? Para você poder entender o conjunto ali dessa massa. Então, a gente vai ver com calma. Vão levar várias aulas, viu? A gente vai vendo aos pouquinhos. A gente vai vendo aos pouquinhos. Então, tem isso, né? Agora, tem a explicação também. Geralmente, ele dá explicação. Por isso é que, quando a gente traduz um texto, é preciso que a gente tenha o apoio de um mestre ou de um baixa do Shankara. A gente sabe isso tudo por causa do Shankara, né? O Shankara explica isso. Por isso é que a gente, nos baixas dele, ele explica isso para a gente. Ele faz o Vigraha Vakya. Aí a gente entende o que aquilo ali quer dizer, aquela samassa, né? Então, a gente tem que ter sempre o apoio, porque a gente pode traduzir certo ou traduzir errado, né? Até pelo sentido mesmo. Aí, no Vrikshapala, o sentido é o fruto da árvore, não a árvore do fruto, né? É a fruto da árvore. Ali já estava muito claro, né? Mas tem outros que a gente vai ficar na dúvida. Aí eu pedi para vocês começarem aquela tradução daquele texto. Não sei se deu tempo de vocês fazerem. Vamos tentar, vamos fazer junto essas primeiras, vamos ver até quando que dá, 3 ou 4 frases, para vocês verem, até para quando vocês estiverem fazendo, vocês observarem como a gente vai fazer, né? Então, em primeiro lugar, colocar os casos, por exemplo, Ramanujasya, termina em Sya. Então, Sya, o que é? Vai lá no sexto caso, possessivo. Janima é uma palavra que vocês têm que ir lá mesmo no vocabulário, que é uma palavra que sempre quer dizer nascimento. Sempre. Janima, nascimento, sempre. Às vezes ela não está nem nada. Parece Janima é feito Nama. Nama quer dizer nome, às vezes nem declina. Apareceu Jânima, nascimento. Apareceu Nama, é nome. Tá? Então, aí, Jânima, nascimento. Depois vem Tamil Nadu. Tamil Nadu Pradesh. Tamil Nadu é uma região lá no vocabulário. Vamos ver aqui. Tamil Nadu. Então, Tamil tem que ser com letra maiúscula, porque o nome dela é Tamil, bem lá no sul da Índia, né? É aquele pessoal que é bem escuro, né? Tem aquele olho grande, cabelo liso, preto. É o indiano lá do sul. Tamil Nadu. Nadu.
Pradesh. Pradesh. Pradesha quer dizer local ou região. Pradesh está no 7º caso, então bota lá, 7º caso. Nesse lugar chamado Tamil Nadu, no local, na região Tamil Nadu, aí não tem verbo. Aí o que a gente tem? Verbo ser. Na região de Tamil Nadu ou foi o nascimento de Ramanuja. Quando tem verbo, a gente vai para o verbo primeiro. Como aí não tem verbo, é verbo ser, então a gente tem que vir e tateando nos casos, né? Depois vem a de baixo. Paritaha. Paritaha é um advérbio que quer dizer sempre em volta, tá? Paritaha. Ele é com esse final ahá mesmo, não é declinação, não. Ele quer dizer em volta de. Né? Eu vou dar depois também, como eu dei de preposição, eu vou dar uma lista de advérbios para vocês também começarem a consultar. Paritaha quer dizer em volta de, tá? Em volta, porque está em torno, em volta. Teve de preposição? Vamos para o verbo. Não, você disse que deu para a gente de preposição? Não, eu dei os prefixos. Eu não dei uma lista para vocês, não mandei? De prefixos? Eu mandei. Estou tentando lembrar. Mandei sim, deixa eu mostrar aqui. Mandou sim, Anabela. Ah, tá. Procura lá, Andréia. Você não está lembrando agora. Isso aqui, ó. O passarga. Tá, Isso aqui vou são procurar. preposições que são usadas como prefixos para verbos, para nome. Tá? Aqui eu botei só para verbos, para raízes verbais, mas pode ser para nome também. Vamos ver o verbo aí dessa frase. O verbo é o dristavam, né? Dristavam. Dristavam, olha o tavat, né? Está no passado, né? Drish quer dizer ver. Então, viu, né? Foi visto, ele via, ele viu. Então, o passado em sânscrito, como o sânscrito só tem um passado, né? Feito a gente em português, tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito. E em sânscrito, isso tudo, quando tem um passado, para em português ficar entendível, digamos assim, a gente pode botar ou no imperfeito ou no perfeito, né? Aqui pode ser via, ouviu. Aí ele vem, vamos lá. Paritaha, em volta dele, naturalmente, né? Jananam. Jananam, eu acho que eu nem botei o... Jana quer dizer pessoa, tá? Pessoa, qualquer pessoa. Jananã é 6º caso plural, das pessoas, em volta das pessoas, 6º plural. Em volta, essa aqui é invariável, tá? Os advérbios são invariáveis. Em volta das pessoas. O que ele via? Ou o que ele viu? Dukam, segundo caso, né? E cha, né? E kastam, e sofrimento, né? Ou miséria. Nesse kastam quer dizer uma coisa ruim. Pode ser sofrimento e miséria, né? Pode ser miséria, alguma coisa que não é muito legal. Depois vocês veem lá no vocabulário. No vocabulário, colocou como mal. Uma coisa mal e miséria. É mal nesse sentido, de sofrimento, mas miséria, fome, essas coisas. Aí, na tradução, se colocou como tristeza e sofrimento. Tristeza e sofrimento, pode ser. Então, Dukkha é sofrimento, é tristeza, e Kastan também tem esse sentido muito negativo, tá? Então, no segundo caso, tem o Tchá, viu o Tchá aí? Ele botou os dois e botou o Tchá no fim.
todos dois estão no segundo caso, né? Então, ele via em volta das pessoas sofrimento e tristeza, ou sofrimento e miséria, ou tristeza e dor, tristeza e miséria. Essas duas palavras têm esses sentidos assim. Vamos ver a terceira. Tem que fazer assim, tem que ver o verbo, depois de ir colocando os casos, para poder depois traduzir. Então, vamos lá. Vamos para a terceira. Saha, Swayam, Durkam, Anubhutavan. Olha o verbo. Anubhutavan. Anubhutavan. Aquele passado, né? Aqui a raiz é o bu, né? Ser, existir. Da Bhuta é existido, né? Bhutavan existiu. Mas tem o anu aqui, ó. Anu é uma dessas preposições que são usadas como prefixos. Né? Anubhu experienciou, é uma coisa que vem seguidamente acontecendo. Né? Você acontece, existe. Quer dizer, experienciar, né? Uma experiência. Experiência é isso. Você vai aquilo vai se passando, você vai experienciando aquilo seguidamente. Então, Anubhutavan quer dizer experienciava ou experienciou, né? Pode ser o passado aqui, né? Aí vem o Saha que é ele, né? Ele experienciou ou experienciava. Swayam é si mesmo. Swayam também um pronome, né, que eles usam como, nesse sentido, em si mesmo, Swayam, ele em si mesmo experienciava Durkam, quer dizer, sofrimento, também tristeza. Quer dizer, ele experienciava nele mesmo a tristeza por ver a tristeza daquelas pessoas, né? Ele se sentia mal, ele não se sentia bem de ver aquele sofrimento daquele povo ali em volta onde ele morava. Depois, atarrar. Vamos ver o verbo kritavan. Kritavan, olha o verbo kritavan. Kritavan, vocês já sabem qual é a raiz, né? Kri, fazer. Fez, ele fez, ou fazia, pode ser. A gente vai ver depois no final, no português, a gente acomoda ali como a gente vai traduzir o passado ali. Sevam. Sevar é uma palavra feminina, quer dizer trabalho solidário, espontâneo, né? Ele fazia seva, trabalhos solidários, serviços solidários. Depois vem Janana, Hitayaha. Vamos ver agora. Jananã, Hitayaha. Jananã quer dizer das pessoas, é o mesmo Jananã lá de cima, né? Sexto caso plural. Hitaya é Rita. Rita é uma coisa útil, uma coisa boa, um bem para alguém, né? Uma coisa ritam. Ritam é um bem, é uma coisa boa, é uma coisa que vai ajudar, né? O colinho da vovó é outra coisa, né? O colinho da vovó é outra coisa, né, Sandra? Então, Rita quer dizer uma coisa boa, uma coisa útil, que vai ser boa. Então, é para o bem das pessoas. Para o bem das pessoas. Essa netinha aí é muito bonita, viu? Não ouviu. Então, Rita quer dizer para o bem, Ritaia está no quarto caso, para o bem,
para utilidade, para ajuda, jananam, daquelas pessoas. Depois, o sarra, que é ele, né? E o atarra quer dizer então, portanto, né? Atarra. Então, como é que a gente vai traduzir? Então, ele fazia trabalho solidário para o bem daquelas pessoas. Vamos ver a outra. Vamos ver o verbo. Upadistavam. Upadistavam. Upadistavam quer dizer, o dish, diz, que é dish? É estudar, dish? É estudar. Upadistavam, deixa eu ver como é que eu... É ensinar, né? É. Upadista quer dizer... Upa, tá vendo? Upanishad, né? Upa é perto do ensinamento, diz, quer dizer, ensinar, transmitir. Upadistavam quer dizer, ensinou ou ensinava o quê? Ekam mantra. Ekam quer dizer um mantra, né? Ekam mantra, um mantra. Segundo caso, né? Ekam mantram, segundo caso singular. Ensinou, ensinava. Vamos ver quem? Tasmei, olha o Tasmei. Para ele, né? Tasmei. Para ele, Guruhu. Guruhu, aqui está no primeiro caso, né? O guru, como não pode ser para o guru. Guruhu está no primeiro caso singular, então sujeito. O mestre, para ele, ensinou um mantra. Então vamos lá. Depois vem Ekanatasya, sexto caso, singular, Deramanudya, Ekadá. Ekadá quer dizer uma vez, certa vez, Ekadá. Então certa vez ou uma vez, o mestre Deramanudya, Deramanudya é o mestre Deramanudya, ensinou um mantra para ele. Aí, na aula que vem, a gente vai continuar. Vocês vão tentando fazer, tá? Aos pouquinhos vão tentando fazer aí uma, duas, três frases com cuidado, se puder cinco. E aí toda aula a gente vai fazer junto para analisar a tradução. Eu tinha tentado fazer, não consegui sair da primeira. Agora eu estou entendendo que você tem que ir, voltar e pegar porque a gente destrinchando, né? Porque a tendência da gente é ficar literalmente no sânscrito. E a gente tem que passar aquilo para ser entendido, para a gente ser entendido. Né? Uhum. Então, mesmo que vocês não consigam, mas se vocês acertarem os casos, já facilita. Ajuda. Já ajuda. Boa. Tá? Então, na aula que vem, a gente continua. Continuamos o papo. A gente vai continuar É porque o Shri Stotra tem muita coisa para explicar, né? Parece que é um mantra, é sempre um mantra, um cântico, e os versos são pequenos, mas dentro dele tem todos os ensinamentos. Por isso que demorou mais hoje, porque eu fui apresentar também, a gente levou grande parte da aula no Shri Stotra. Mas vamos ver na aula que vem se a gente consegue já começar as samassas também. Tá bom? Então, vamos lá. Om Purnamada Purnamidam Purnat
Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om. Namastê. Agradecendo a Alessandra, as gravações com capinha bonitinha, as capinhas lá do Gita e Meditação ficaram lindas. É outra coisa, né? Quem sabe, sabe. É. Se fosse eu, já mandava assim com a minha cara mesmo. Então, Namastê, Ô, obrigada. professora, não sei se ela viu, já tem lá no Netflix o Adipurusha, que é o filme, está sendo criticado, tem várias críticas, né, da produção, mas pelo menos dá uma palhinha do Ramayana, né, já da tem na história. Netflix? Já, Como é o nome? Adipurusha? Adipurusha. Eu vou ver. Eu não sabia que já estava na Netflix, não. Vou ver. É. Vou ver para ver o que é. Aí tá com muita crítica, é? Tem algumas críticas lá de produção e tudo, mas, assim, para a gente que já vale, né, ter as imagens, ter O negócio é porque tem o entender. desenho, né? Esse pessoal que está fazendo crítica, qual é a linha que eles seguem? Qual é a visão Não, deles? a Às vezes a crítica pessoa é que não da. entendeu nada, Não, que leu um não, a crítica é da produção, como foi feito. Quem Não, está como fazendo foi crítica é um feito. mestre, é uma pessoa que conhece, Não, outra coisa, né? não, a crítica cinematográfica da produção, de como foi feito, que poderia, né, ser melhor, né, assim, várias coisas, e até que eles adaptam também, né, a história. Mas para mim já valeu alguma coisa. Já valeu, né? Eu vou ver, depois eu falo. Depois eu faço a minha crítica. Isso que eu quero ver. Porque quando alguém critica, você tem que ver quem está criticando. Tá? Se é um mestre, uma pessoa autorizada, uma pessoa que não sei o quê, é uma coisa, é uma pessoa que está vendo ali alguma coisa a mais. E geralmente essas pessoas ficam quietas, não falam nada, né? Mas de repente é o aspecto técnico da coisa, né? Também, e da adaptação. Aí a gente já não entende nada, aí a gente tudo bem, né? Para a gente ficar lindo, para uma pessoa que é técnico naquele assunto. Feito a Alessandra, na parte essa coisa assim, ela é craque. Por isso que eu peço socorro a ela. Então tá. Tchau, Beijo, gente. gratidão. Obrigada. Ah.